Olá, eu sou Larissa Timóteo, professora de ciências, e o tema da aula de hoje é obesidade. De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade é um problema de saúde pública, que atinge cerca de 96 milhões de pessoas no Brasil. Então é um problema que tem que ser discutido, né, gente? Que tem que ser falado. Afinal de contas, a obesidade é porta de entrada para várias doenças, como problemas do fígado, diabetes, hipertensão, entre várias outras coisas, certo? Então, nós fomos ao Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos, o CREJA, para assistir uma aula sobre esse tema. Tá? Chegando lá, os colegas de vocês assistiram um documentário chamado Bonita, que você também pode assistir lá no YouTube, tá? Bonita o nome, anota aí essa dica e assistam. E depois disso, eles conversaram sobre a impressão que eles têm do documentário, que fala sobre o padrão de beleza na sociedade, e entre várias outras coisas, e a obesidade em si, gordofobia, e entre vários outros temas. E é essas impressões, essas opiniões que nós trouxemos aqui para vocês verem. Assistam aí, ficou muito maneiro. Olhem aí. Olá, eu sou José Roberto Pérez, professor de Linguagens Artísticas do CREJA, Centro Municipal de Referência da Educação de Jovens e Adultos. Hoje vamos dinamizar uma roda de conversa com a participação dos estudantes do CREJA e também dos professores do CREJA. Vamos falar sobre o corpo e como os padrões de beleza influenciam na nossa vida. Para ninguém, porque o fato de eu ter a bulimia e o contrário, eu achava que as coisas iriam piorar. Então, que eu ia ter, que se meus pais soubessem que eu praticava esse ato, o ato de depois das refeições vomitar, eles me proibiriam de fazer isso. Eu não poderia contar para as pessoas. Eu já deixei de dançar, já deixei de me divertir, de fazer o que eu gostaria de fazer. Todos falam de meus nomes, de poder. Do nada isso deixou de ser assim. Quando eu parei para analisar, eu não estava me sentindo mais confortável com o que ele pensa. Eu gostava de um menino, eu já desisti, porque eu sabia que, sabe? Porque eu seria a opção dele. Aí a gente queria saber de vocês agora. E vocês? O que vocês pensam, o que vocês acham, dentro disso que a gente assistiu, sobre as pessoas um pouco acima do peso ou com qualquer tipo de obesidade em relação ao nosso olhar para essas pessoas? O que a gente sente, o que a gente pensa quando a gente se depara com alguém acima do peso, quando a gente se depara com alguém com obesidade? Sobre o que o professor perguntou, do que a gente acha, né, sobre as pessoas gordas, acima do peso, a sociedade não está preparada, ela não aceita as pessoas gordas, né? Por exemplo, você vai ver o ônibus, uma pessoa que é obesa, ela não consegue passar na catraca, por exemplo, porque não está preparada para acomodar o corpo dela naquele espaço. O banco do ônibus também não tem espaço para aquela pessoa. Mesmo que tenha aquele banco amarelo que diz que é para obeso, gestante, ele não vai comportar aquela pessoa, ou só se ela sentar sozinha, ela não consegue sentar com outra pessoa do lado. A gente se respeita ao próximo. Muita preconceito, entendeu? Então é isso que eu queria falar. Eu lembrei também de uma fala no vídeo, gente, que eu achei bastante impactante, que uma das mulheres, ela fala que ela tirou aproximadamente 1 quilo dos seios, né? Ela fez uma cirurgia para retirada desse volume dos seios. Só que antes disso, não sei se vocês lembram, ela falou que ela se sentia bem. Ela gostava do seio dela. Inclusive, ela fala que ela achava que isso era um ponto positivo do corpo, que ela se sentia sexy com isso. Mas chegou num certo momento em que ela passou a entender que aquele seio volumoso não ficava bem nas roupas, né? Não se encaixava. Depois ela usa essa palavra, não se encaixava. Então, assim, ela traz uma parte do corpo dela em que ela gostava, ela se sentia sexy por isso, né? Ela usa essa palavra. E daqui a pouco ela foi parar num centro cirúrgico para retirar
um volume grande dos seios, né? Por que isso acontece? O que leva as pessoas a estarem se submetendo a questões tão importantes como ir para um centro cirúrgico, passar por uma cirurgia, mesmo depois dela declarar que era uma parte do corpo que ela gostava, né? A gente começa a pensar que pressões são essas, que encaixe é esse que ela tem que ocupar, que leva ela a ter tido esse tipo de atitude de fazer a cirurgia, né? E a gente pensar também, ouvindo todas aquelas mulheres e meninas falando, como será que elas se sentem emocionalmente, né? Através de todos aqueles relatos. A menina que disse que apanhou, a menina que confessou que sofria de bulimia e passou anos assim sem ao menos falar com os pais, porque não entendia que se falasse com os pais teriam alguma intervenção para ajudá-la. E ela resolveu se calar durante anos, né? Muitas choraram ao longo dos depoimentos. Como é que a gente entende que como essas pressões afetam, né, a nossa saúde mental, nossa estrutura emocional? Como é que a gente pode ver a saúde delas, assim? O que vocês pensam sobre isso? Como a professora estava falando, né, se a gente se identifica. Eu não me identifico muito nessa parte de como está meu cabelo, como é que eu tô. Eu me olho, eu mesmo me visto, me olho no espelho, gosto e pronto, entendeu? Você que tem que se achar bonita, você tem que se arrumar para você, não pelo que as pessoas vão achar de você. Você achando que você tá bonita, isso já basta, não precisa que as pessoas te achem. Cuidar da mente dela, ela vai ver que o corpo dela não merece nada daquela agressão que ela quer fazer no corpo dela, certo? E eu acho que cada um tem o seu jeito próprio. Mesmo se o outro achar que a pessoa tem que fazer algo para mudar, a pessoa tem que se achar bonito, tem que se achar bom o suficiente. Isso aí é em tudo, na vida pessoal, no seu trabalho, em tudo que você for fazer. Vai ter crítica, alguém vai criticar o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer. Você já parou para pensar se você se sente representado na mídia? Quando você vai assistir filme, novela, quando você está lá nas redes sociais, você se sente representado? Você vê alguém que é parecido com você? Ou que é mais gordinho, ou que tem um cabelo crespo, a pele mais escura? Você se sente representado? Você já reparou se existe diversidade na mídia? Nas novelas? Ou parece todo mundo muito igual, com um padrão de beleza só? E aí? Então, eu acho que a sociedade que eu falo, as pessoas, entendeu? Como minha amiga no turno da manhã falou, né? Os vizinhos, amigos, na escola, reparam muito, entendeu? Zoam, caçam muito das pessoas, né? Fazem bullying, né? No caso, eu acho que deixa entrar dentro delas. É onde que a mente, igual um amigo aqui falou, né? A mente absorve aquilo, entendeu? Então, depois de ser bonita, entendeu? Fica achando que tem que fazer cirurgias, que tem que fazer um montão de coisa para que se acha bonita, entendeu? Não tá nunca agradada com o jeito que é. Se conscientizar que elas são bonitas, né? Elas tiver isso com elas não vão precisar de fazer nada disso, né? Mas isso não quer dizer que se eu não for bonita, eu não vou ter o meu lugar na sociedade. Eu acho que esse é um pensar errado de certas pessoas que acham que se a pessoa poder progredir na vida, só tem que ser bonita. Então, pessoal, para a gente poder encaminhar o final desse nosso dia de trabalho conjunto, coletivo, né? E resgatar um pouquinho aquela fala que vocês estavam tendo aí em relação aos cuidados que é preciso, é necessário que nós tenhamos mesmo, nesse pré-julgamento, naquilo que a gente observa com os outros e conosco mesmo, né? Nesse particular que vocês levantaram, em relação à gordofobia, né? Essa imagem que se faz da outra pessoa sem querer contextualizar e entender do porquê que a pessoa está acima do peso, ou é obesa, de fato, né? Ou está um pouquinho só acima do peso, e aí a gente querer fazer os pré-julgamentos. Então a gente realmente tem que ter esse olhar voltado para esse cuidado especificamente, para não ter esse tipo de pré-julgamento, não ter preconceitos de nossa parte, que a gente também fomente para que outras pessoas também pensem, reflitam antes de
praticar algum tipo de preconceito nesse particular. Mas tem o outro lado da moeda também. Quando a gente está falando aqui da obesidade, quando a gente está falando do aumento de peso, a gente também fala da questão da saúde, né? Então, o quanto que a gente também precisar ter o nosso olhar voltado para esse controle de peso, mas enquanto não é uma demanda social de um padrão estético, mas uma demanda pessoal e que vai acabar se tornando coletivo também, do cuidado da nossa saúde. Então, o que pode estar acontecendo com aquela pessoa que está acima do peso, em termos de quantidade de açúcar no sangue, como é que está a gordura do sangue dessa pessoa, como é que está a pressão arterial dessa pessoa, se ela é sedentária, ou seja, se ela não faz nenhum tipo de atividade física. Então, essas coisas precisam ser levadas em consideração também. E aí, no particular, a gente olhar a obesidade e o tratamento da perda de peso, a gente ter o entendimento que não é através somente de um caminho, não vamos só por um lado, não somente usar remédios, não somente fazer atividade física, porque também não vai ser a salvação da lavoura, não somente investir nas várias e várias dietas que existem por aí. É, na verdade, um conjunto de ações que a gente precisa fazer. E como qualidade de vida, a gente faz e mantém para a vida inteira. Então, a gente mantém um controle alimentar, não é passar fome, é um controle alimentar, um cuidado, de preferência, não por indicações de colegas conhecidos, que essa dieta assim vai fazer efeito, não. Se possível, na medida do possível, ir até um profissional da área da saúde e entender quais são, para mim, a melhor encaminhamento para a dieta, o que eu posso ou não me alimentar, nesse sentido, porque eu quero ter a perda de peso. E junto com isso, se eu sou sedentário, como é que eu faço para começar a me movimentar para que a atividade física e a alimentação controlada contribuam para uma perda de peso que me traga uma maior qualidade de vida, me traga assim então a saúde e não simplesmente o atendimento de padrões estéticos estabelecidos. Então que eu quero ficar mais magro porque eu percebo que assim eu vou ser mais bem querido, mais bem cuidado, mais bem tratado pelas pessoas. Não, isso tanto pouco me importa. Eu quero perder peso porque eu entendo que a minha pressão está alta, eu já estou quase desenvolvendo diabetes e por isso eu estou lá fazendo atividade física, estou lá fazendo um controle alimentar. Muito bacana a aula, né, gente? Discutir sobre esse assunto é super importante. Até porque a obesidade leva a depressão e ansiedade. Então, a gente tem que discutir e falar sobre esse assunto, certo? Descasquem mais, abram menos pacotes, evitem os multiprocessados, certo? Até a próxima e tchau, tchau!